Eu desejo a você uma excelente noite e meu desejo sincero é que você tenha tido um excelente dia também sob os cuidados e direção do nosso Deus. Um dia de jejum, de oração, mas também de descanso no Deus que tem cuidado de cada um de nós. Que bom! Espero que você esteja cheio de expectativa também daquilo que Deus preparou para você nesse tempo que vamos passar juntos. Eu quero começar lembrando você que nós estamos lendo o livro de Salmos. Nessa semana já começamos, lemos até hoje o capítulo 30 e eu quero trazer à sua memória uma declaração lindíssima do Salmo 18. Salmo 18, os versos 1 e 2, nós lemos assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Quem é esse Deus, fruto do amor do salmista? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Davi declara seu amor por Deus. E o amor que Davi tem por Deus leva a enxergar quem Deus é. E é óbvio que Davi se sente amado por Deus, porque quando ele lista quem Deus é e o que Deus faz, ele está expressando a sua segurança no amor de Deus por ele. Por isso que ele diz que Deus é sua rocha, sua fortaleza, libertador, rochedo, refúgio, escudo, força, salvação, torre alta, que é a tradução melhor para baluarte. Queridos, você também pode dizer como Davi: eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Eu quero te convidar para a gente começar fazendo isso, declarando esse nosso amor ao Deus da nossa vida, porque Ele nos amou é que nós podemos amá-lo. E a gente poder, mesmo sem estar juntos, presencialmente aqui no templo da igreja, mas a gente poder dizer: Deus, eu te amo, junto com os meus irmãos. Vamos fazer isso através de uma oração? Pai, nós queremos aqui, como Davi, expressar a Ti o nosso amor. Obrigado, Senhor. Sabemos que amor não é simplesmente dizer, falar, não é um sentimento. Amor é decisão. E quando dizemos que nós te amamos, Senhor, nós estamos dizendo que queremos viver para Ti em santidade, refletindo quem Tu és por uma vida de retidão em obediência à Tua palavra. E por isso precisamos da Tua palavra. Precisamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Precisamos que o Senhor nos oriente, nos transforme, nos aconselhe, nos corrija, nos admoeste, conforme o poder da Tua palavra aplicado pelo Espírito Santo em cada um de nós. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e que ofendemos a Tua santidade quando agimos contrariamente à Tua verdade, quando nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos são conduzidos pela nossa paixão carnal, pela natureza velha que insiste em andar segundo a sua própria vontade e não segundo a vontade do Senhor. Receba nossa gratidão, te agradecemos pelo perdão recebido e Espírito Santo, conduza-nos nesse tempo de adoração ao Senhor, pois nós pedimos isso em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 8. O Salmo de número 8 nos convida nessa hora a ver a glória do Deus magnífico enquanto olhamos para a nossa própria pequenez. Salmo de número 8. Abra sua Bíblia, eu quero fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. Salmo de número 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco,
menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Queridos, como não adorar um Deus assim? Um Deus maravilhoso que nos fez, que nos criou como homem, como mulher, a sua imagem e semelhança, e nos deu domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, mas tudo isso para refletir quem Ele é. E quando nós olhamos para os céus, vemos um pouco dessa majestade. Vamos cantar cânticos que expressam nossa gratidão, nossa alegria, que elogiam o nosso Deus, que louvam o nosso Deus, que testemunham da sua majestade. Boa noite, igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês em seus lares. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Vamos nisso. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vou cantar por último o cântico Buscai Primeiro o Reino de Deus. Eu cantei nessa última quarta, no culto de quarta, e repito ele hoje, porque eu acho que esse deve ser o desejo, o anseio do nosso coração. Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Provavelmente você estava com saudades de ver o reverendo Adail. E ele é o pregador dessa noite, trazendo uma mensagem do Senhor ao nosso coração. Corações que precisam de paz. E nós vamos ouvir a mensagem daquele que é o Rei e o Príncipe da Paz. Meus amados irmãos, meus amigos, que bom estarmos aqui de novo para proclamar esta palavra de Deus que nos conforta, que nos consola e que nos impulsiona para os grandes destinos da vida. É uma pena que a gente não pode se reunir e celebrar um culto a Deus presencialmente, mas a tecnologia nos tem dado estes privilégios que são da graça de Deus, para que nós não paremos de falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo e podemos então nos comunicar uns com os outros desta forma tão oportuna e necessária nos dias de hoje. Quero tratar de um assunto que julgo muito pertinente, desafiador e oportuno para os tempos de hoje, sobre a paz. E o título
é o que está na Bíblia. Os pacificadores são filhos de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças, ele nos ensinou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Daí o nosso tema: os pacificadores são filhos de Deus. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América do Norte, foi um grande homem, um grande cristão. Este homem, segundo a sua biografia, não deixava de ler a Bíblia e orar todos os dias, pedindo sabedoria a Deus para governar o seu país. E ao entrar no seu gabinete, em primeiro lugar, ele se ajoelhava, lia a Bíblia e orava ao Senhor. Este homem de Deus fez uma declaração de importância magistral. Ele disse: os homens aprenderam a andar nos céus como águias, nos mares como peixes. Resta agora que eles aprendam a andar na terra como homens. Abraham Lincoln sabia do que ele estava falando. Ele enfrentou perseguições terríveis e ele foi o agente maior e mais importante para a libertação dos escravos nos Estados Unidos. E para ganhar essa causa, ele sacrificou a própria vida, porque foi assassinado pelos seus ideais. John MacArthur declara que a Bíblia começa com paz, lá no Jardim do Éden, e termina com paz, lá no Jardim Celestial. Paz na eternidade. Porém, nesse período intermédio, a sensação é que nós vivemos em guerra. E os tempos que nós vivemos, principalmente, estão caracterizados pelo desentendimento humano, pelas lutas entre os nossos próprios governantes. Os três poderes da nossa República não se entendem. Lutas constantes entre judiciário, legislativo e executivo. Esses poderes foram criados para viverem harmonicamente e proporcionarem o crescimento e o progresso de nossa pátria. Lamentavelmente, o que vivemos é fruto do pecado original. O pecado veio estragar a paz no jardim. Porém, na cruz, Jesus Cristo se tornou a nossa paz, e ele virá como príncipe da paz, a fim de estabelecer para sempre o seu reino eterno de paz. O conceito bíblico e fundamental da palavra paz é ser completo, é ser sadio, é ser inteiro, é ser integral, tanto no Velho Testamento com a palavra shalom, que é paz, como também no Novo Testamento com a palavra grega eirene, que significa paz. Os judeus se saudavam com esta palavra shalom, desejando uma paz completa para aqueles que eram saudados. E o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, usava esta saudação de paz aos crentes, às igrejas de diversas regiões no seu tempo. Shalom é paz completa. Eirene é também paz inteira para o coração do ser humano. A palavra paz se encontra no começo ou no fim de todas as cartas do Novo Testamento, exceto Tiago e João.
essa informação preciosa para o nosso coração. Na Bíblia, paz significa também a cessação da guerra, Josué 9,15, e amizade entre irmãos e irmãs, e amigos e amigas, Salmo 28,3, Gênesis 26, 29. Paz significa também a amizade de Deus, mediante uma aliança, Números 52,12 e Isaías 54,10. E em quarto lugar, significa o contentamento e tudo que coopera com a segurança, o bem-estar e a felicidade. Como diz o profeta Isaías no capítulo 32, 17 e 18. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Meus irmãos, é bom verificarmos que há uma ligação direta e natural entre esse versículo que vem antes, os limpos de coração, e este segundo versículo que vem em seguida a respeito dos pacificadores. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. John Stott, uma das causas mais frequentes de conflito, ele diz que é a intriga, enquanto que a franqueza, a transparência e a sinceridade são essenciais a todas as reconciliações verdadeiras. O nosso Deus é o Deus da paz. Filipenses 4, 9. Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, não há paz no mundo, nem entre as pessoas, porque não há paz no coração do homem sem Cristo. Por duas razões básicas: a oposição de Satanás e o orgulho no coração do ser humano, que gera a desobediência. O pecado de nossos primeiros pais, que passou a toda a humanidade. Não há obediência sem mudança de coração. E o orgulho só é tirado do coração humano quando ele é ocupado pelo Senhor Jesus. Ninguém é capaz de dizer não a Satanás sem antes dizer sim a Deus. Martin Lloyd-Jones faz uma pergunta crucial em um de seus livros: por que tantas guerras no mundo? E a constante tensão internacional? Só há uma resposta, meus irmãos: o pecado. Os organismos internacionais, como a ONU e outros no passado, foram absolutamente impotentes, incapazes para manter a paz no mundo. É impossível haver paz nas estruturas, nas instituições, nos governos e entre as nações, se não houver paz no coração do ser humano. E onde há corrupção, não há paz. Em primeiro lugar, cada discípulo de Cristo, de acordo com essa bem-aventurança da paz, é convocado a ser um pacificador, um promotor da paz, tanto na família, como na igreja e na sociedade. Jesus fez uma declaração intrigante. Apesar de ser o príncipe da paz, ele declarou que não veio trazer a paz, mas a espada, pois veio causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra, de modo que os inimigos do homem seriam os de sua própria casa.
Por que esta afirmação tão paradoxal, tão aparentemente contraditória, mas não é? Esse texto está em Mateus 10, 34 a 36. Jesus sabia perfeitamente, estava declarando que dentro de uma mesma família, uns iriam recebê-lo como Salvador único e Senhor de suas vidas, e outros não. Por isso, haveria conflitos. Para sermos dignos de Jesus, temos de amá-lo mais e colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo acima de nossos familiares e mais próximos e mais queridos. Deuteronômio 6, 4 a 9, há um texto que é de uma importância fundamental para a vida do cristão, para a vida de todos nós. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tu as colocarás como selo, sinal na tua mão. E tu as colocarás também como frontal entre os teus olhos, e também as escreverás nos portais da tua casa e por todos os lugares. Meus irmãos, esta rogativa para amarmos a Deus antes de tudo e primeiro que tudo vem desde o Antigo Testamento. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, e quando isso acontece, há uma transformação maravilhosa no coração humano. Somos chamados para sermos bênçãos na vida de outros, levando a bênção da paz. É claro que os conflitos sempre existem e existirão. Jamais devemos procurar o conflito ou ser responsáveis por ele, mas ele existe. Podemos ter inimigos gratuitos, nunca inimigos criados ou provocados por nós. Nós somos chamados, queridos, somos chamados para pacificar, para sermos pacificadores, se queremos realmente ser filhos de Deus. Nosso dever de cristãos é buscar ativamente a paz. Paulo diz: seguir a paz com todos, e até onde depender de vós ou de nós, tenhamos paz com todos os homens. 1 Coríntios 7,15, Romanos 12, 18, Hebreus 12, 14, são referências sobre este tema. Segundo lugar, a pacificação não é obra humana. A pacificação é uma obra divina. Paz significa reconciliação, segundo John Stott. Deus é o autor da paz e da reconciliação. O mesmo verbo usado nessa bem-aventurança é usado também por Paulo para descrever o que Deus fez por meio de Cristo a nosso favor. Deus se agradou em reconciliar consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue por meio de sua cruz. O propósito de Cristo Jesus foi fazer de dois povos que antes eram inimigos um povo só, judeus e gentios. Por isso é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque eles se tornam irmãos,
pois estão procurando fazer o que o Pai fez, amando as pessoas com o amor dele e realizando o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 18. O nosso Deus é o Deus da reconciliação. Satanás é o demônio da divisão, da confusão, da agitação. Terceiro lugar, queridos, só há paz entre as pessoas quando há paz interior por meio de Jesus Cristo. Paulo declara com a experiência de sua própria vida e daqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho e muitos pastoreados por ele. Ele escreveu numa das suas cartas: Cristo é a nossa paz. Alguém disse lá no passado que a grande lacuna no século XXI seria a paz. É verdade, e experimentamos isso. Mas é verdade também para todos os tempos e não apenas para um século. Sem Cristo, o ser humano vive em angústia, em conflito, em guerra consigo mesmo e com os outros. Mas quando Cristo é recebido no coração, quando o crente é transformado pelo poder de Deus, a paz se instala em seu interior. Ele aprende a confessar os seus pecados em oração. Ele é alimentado pela comunhão diária com o Senhor. Qual é a sua experiência? Você se sente como um promotor da paz, como um pacificador? Se você é filho de Deus, você é um pacificador. Se você não é um pacificador, você não é um filho de Deus. Porque quando Cristo entra no nosso coração, domina a nossa vida, nós somos libertados, nós somos perdoados do sentimento de culpa e não nos tornamos jamais um joguete na mão das circunstâncias e dos prazeres carnais e do próprio inimigo das nossas almas. A mente daquele que se entregou a Cristo deixa de ser mundana para ser renovada a cada dia por Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo habitando em nós, simplesmente e fundamentalmente porque Ele é a nossa paz. Ser pacificador é bênção de Deus para a nossa vida de cristãos. E como precisamos disso em nossa igreja, em nossa sociedade, em nossas famílias. Porque Deus nos chama à paz. 1 Coríntios 7,15. Quando temos o Deus da paz em nosso coração, temos a paz de Deus. Temos paz com Deus e temos paz com o outro. Que coisa maravilhosa! É a origem da paz para nos tornar pacificadores. E é só assim, queridos, que nós nos tornamos portadores da paz. Você se lembra quando Tiago e João pediram a Jesus que mandasse fogo do céu sobre os samaritanos? Jesus lhes disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Lucas 9, 55 e 56. Em quarto lugar, é honra para o discípulo de Cristo ser um pacificador. Provérbios 20, verso 3 nos diz: é honroso para o homem desviar-se de contendas e como abrir de uma represa, é assim o desviar-se de intrigas. O abrir de uma represa é só catástrofe, é só perigos, só prejuízo, desgraça e morte. E nós temos passado por essa experiência em nosso país, quando imensas barragens
têm sido rompidas e a água vindo daquelas e a lama vindo daquelas barragens tem destruído cidades. Que coisa mais triste. E às vezes fica tudo por isso mesmo, porque a injustiça impera graça em nosso país de forma irrefreável, porque falta o temor de Deus no coração dos homens. Nós temos exemplos de sobra e literalmente aqui mesmo em nossa terra dessas tragédias terríveis. Nossos irmãos queridos, pensemos bastante com reflexão de que nós somos agentes da reconciliação, somos agentes da vida. Este é o ministério que o Senhor confiou a você e a mim. Sejamos dignos desse ministério da reconciliação, desta posição de filhos de Deus como promotores da paz em nosso meio e em nosso país. Quando somos pacificadores, nós estamos imitando o caráter de Deus. Que bênção é imitar o Senhor. E nós devemos atender ao rogo de Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por fim, queridos, nós somos embaixadores de Cristo porque Ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O Espírito Santo é Espírito da paz, é Espírito da consolação em meio à dor, às tristezas e às perdas que ferem nossa alma nos dias em que nós vivemos. Como isso está acontecendo hoje em tantos lares ao nosso derredor. A condição de amar os seus inimigos, abençoa aqueles que lhe maldizem e orar por aqueles que o perseguem. Mateus 5, 44 e 45. Tende paz uns com os outros. Marcos 9, 50. E Paulo recomenda, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Concluindo, meus amados, a melhor forma de sermos pacificadores é evangelizar. O Evangelho é o Evangelho da paz. Ódio gera ódio, violência gera violência, guerra gera mais guerra, mas o amor e o perdão restauram relacionamentos quebrados, promovem a paz onde havia conflito. Eu me lembro, alguns anos atrás, como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Brasília, eu recebi um jovem no gabinete pastoral. Ele havia se convertido ao Evangelho, estava frequentando assiduamente a igreja, todas as reuniões. E ele começou me dizendo, pastor, eu estou tão feliz porque eu me converti ao Senhor Jesus, Ele entrou no meu coração, transformou a minha vida. Mas eu estou muito infeliz porque quando eu chego em casa, meu pai e minha mãe só me condenam e dizem que eu era bom, que eu era obediente e hoje eu me tornei um filho desobediente. Porque eles me dizem para não vir à igreja, para não ler a Bíblia, para não fazer oração, e eu estou fazendo tudo isso, pastor. E eu perguntei, e o que você pretende fazer daqui por diante no relacionamento com seus pais? Ele disse, não sei, pastor, vim aqui para o senhor me dizer. Eu falei, ame cada vez mais os seus pais. Obedeça seus pais em tudo que eles pedirem de você. Mas explique para eles que o que você está tendo agora no seu coração,
a experiência porque você passou, é superior a tudo, está acima de tudo, não está nem na sua vontade, nem no seu desejo. Você não quer ser desobediente a seus pais, mas você quer ser obediente, antes de tudo, a Deus. E você fala com eles. Hoje é um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Mas se eles não aceitarem, pastor, ore por eles. Ore para que o Espírito Santo quebrante o coração deles. E você vai ver o resultado. Vai mudar. E ele continuou vindo à igreja e conversava comigo de vez em quando. E eu perguntava, como é que vai, meu irmão? Eu falei um dia para ele, olha, converse mais com sua mãe, as mulheres são mais sensíveis, mãe é mãe. Conversa com ela sobre a sua experiência com Deus. E ele então começou a fazer isso. E conversava com ela, e ela foi cedendo. Eu falei, peça sua mãe para conversar com seu pai, porque seu pai é capitão de mar e guerra, é um homem que tem a sua autoridade muito avantajada. E às vezes é por isso que ele não está concordando com você. Fale com sua mãe, peça a ela para conversar com seu pai a seu favor. E ele fez isso. Um dia esse rapaz chegou lá no gabinete pastoral e falou, pastor, eu quero lhe informar uma coisa. Eu vou ser pastor. Eu falei, mas meu irmão, você como crente já está criando tanto problema com você quer ser pastor? Ele disse, pastor, não sou eu que quero, Deus me chamou para eu ser pastor. Eu disse, e agora? O que é que seus pais disseram? Eles disseram para mim que se eu não terminar o curso de comunicação social que eu estou fazendo, eles não me ajudam mais em nada. Eu disse, então termina seu curso de comunicação. Vai te ajudar lá na frente. E ele, então, continuou estudando e terminando o curso de comunicação social. E depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro, antes do final dessa história, para o meu conhecimento. E um dia eu estava lá, numa reunião do Supremo Conselho em São Paulo, lá no Mackenzie, e aparece aquele jovem na minha frente e diz assim, pastor, eu sou aquele rapaz que conversou com o senhor lá no gabinete pastoral, lembra? Eu falei, lembro. Ele disse, pois é. Eu sou pastor hoje numa igreja lá do Rio de Janeiro. Eu disse, e sua mãe? Ele falou, se converteu. E seu pai? Ele disse, não reclama mais de mim em nada, ele concorda comigo em tudo. Então, o segundo a se converter é seu pai. Faça isso, filho, porque você tem sido um promotor da paz na sua casa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Ó Deus amado, obrigado por esta palavra tão simples, esta palavra tão direta, tão clara, que nós encontramos na Tua palavra, ó Deus, mas uma palavra tão poderosa que pode transformar coração de pessoas, ambientes, pode transformar até o nosso país, ó Deus. Tem misericórdia de nós e faz de cada um dos Teus filhos verdadeiros pacificadores, para que não mais o conflito, a intriga, a divisão permaneçam entre nós, mas que a harmonia, a paz, a reconciliação sejam os marcadores do ambiente onde nós vivemos. Perdoa-nos e aceita-nos sempre na Tua presença, Pai, e que esta palavra chegue a corações necessitados, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos para esse Deus que nos guarda. Nós estamos sob os cuidados do Deus eterno. E isso traz segurança para nós, confiança em tempos difíceis, como temos vivido. Veja comigo o Salmo de número 17, os versos 6 e 8. Salmo 17, versos 6 e 8. Veja que declaração de confiança do salmista. E que eu convido você para que também seja a nossa oração nessa hora que nós estamos terminando o nosso tempo juntos de adoração a Deus. Salmo 17, o verso 6 e o verso 8. Veja,
Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Verso 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu convido você para esse tempo de oração final, fazendo-a de forma diferente. Hoje, cantando o hino, ou orando o hino, Despedida. Ele vai ser projetado, nós vamos cantar junto com os nossos irmãos que prepararam esse hino. Mas a nossa intercessão, então, será por meio da mensagem desse hino. Nós vamos orar, enquanto cantamos, para que o Senhor nos guarde, para que Ele permaneça ao nosso lado. Como ouvimos pela manhã, Ele não está apenas à nossa direita, mas ao nosso redor. Ou seja, para que Deus seja presente conosco. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê consolo por causa da distância e alegria em compartilhar uns aos outros por telefone. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê força para o trabalho e para testemunhar o Evangelho. Vamos orar cantando esse hino. Deus nos guarde. Vamos fazer uma oração e receber a bênção, queridos. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos guarda, como a menina dos olhos. O Senhor está sempre atento, nos protegendo e nos cercando com a Tua boa mão. Que essa nova semana que se inicia seja vivida na Tua presença, em profunda e íntima comunhão contigo, desfrutando da verdadeira paz que Cristo Jesus nos dá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, que a unção, a direção, o poder do Santo Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, hoje e para todo sempre, bem como sobre toda a Igreja de Jesus espalhada pelo mundo. Amém, amém e amém.
Eu quero saber se você já memorizou o cântico que a nossa área de música preparou para nós cantarmos aqui com muita alegria quando estivermos reunidos presencialmente. Então nós vamos ouvi-la aqui, depois eu volto para trazer alguns anúncios, alguns avisos importantes. Então cante junto aí, relembre, talvez faça já algum tempo que você não tenha ouvido e louve ao Senhor mais uma vez com essa canção. Acaso não chorei eu sobre aquele que atravessava dias difíceis? Queridos, essa mensagem, essa declaração da boca de Jó tem me acompanhado e eu espero que você também. Nós lemos esse livro recentemente. E essa é uma palavra que nos desperta para estarmos atentos às dores uns dos outros. E como igreja, nós estamos preocupados. Se você orar e pedir, o Espírito Santo vai te lembrar e vai trazer nomes à sua mente para você ligar, ver como está, orar e também compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado a você nos momentos que você tem lido a palavra, estudado a palavra. Eu recebi essa semana telefonemas, 2 telefonemas, fiquei muito grato a Deus, porque são telefonemas que aquecem o nosso coração, que nos encorajam, testemunhos de irmãos que nos fortalecem. Então vamos continuar fazendo isso. Lembro você que a comunhão da igreja não se resume aos nossos encontros presenciais, mas a nossa dinâmica de relacionamentos por meio da tecnologia que Deus também nos proporciona. Nós seremos uma igreja diferente depois dessa pandemia, tenha certeza disso. Temos aprendido muito, coisas novas que não tínhamos pensado e que serão úteis para que nós sigamos proclamando o nome do nosso Deus. Eu quero agradecer a você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, juntamente com o Conselho, por sua fidelidade, por sua generosidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Nós temos podido cumprir com os compromissos,
da igreja, que continuam. O salário de funcionários, as côngoras pastorais, o atendimento e manutenção das congregações, da própria estrutura predial aqui da igreja, o trabalho com as gravações, tanto da UCP, da Escola Bíblica Dominical das Crianças, quanto dessas transmissões aqui aos domingos. Então tudo isso envolve recursos e é por causa da sua fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas que nós temos podido cumprir. Se você tem tido alguma dificuldade, saiba que nós temos orado para que Deus abra as portas, e você que ainda não entendeu, o coração ainda não despertou que esse é um ato de adoração, a minha oração é que o Espírito Santo incline o seu coração e você cumpra esse papel de adorador, entregando uma pequenina parte de tudo aquilo que o Senhor lhe tem dado. Eu quero também compartilhar com você, pai e mãe, a minha oração para que você sempre use esses momentos após o culto para sentar com as suas crianças, orar com elas e também contar um pouco do que você ouviu na linguagem delas, para que elas também aprendam com a palavra, não apenas no que elas têm recebido, que tem sido preparado pela área da infância da igreja, mas por aquilo que você ouviu da parte do Senhor nessa hora. Então faça isso, continue orando e cuidando do coraçãozinho dos seus filhos, que também sofrem de uma maneira diferente, talvez sem muita clareza, consciência para expressar, mas que têm sofrido esse momento também difícil para elas, como tem sido para todos nós adultos. Continue orando pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pelas lideranças, pois nós precisamos de sabedoria do Senhor para conduzir as programações, nosso planejamento daqui para o fim do ano. Que Deus lhe dê uma excelente semana, seja um tempo rico de experiência, de intimidade, de desfrute da paz do Senhor, da segurança do Senhor, do amor do Senhor. Nos encontramos aqui, com a graça de Deus, no próximo domingo.